Por exemplo, texto bíblico, né? Ressurreição de Lázaro. É uma narrativa, né? Posso explicar e tudo. Mas a arqueologia, a antropologia, a história, não tem como dizer se ele ressuscitou ou não, porque a gente não tem esse método, a gente não tem isso. Isso fica no campo da narrativa. Não estou nem falando de crença, da narrativa. Tem essa narrativa ali. É verdade ou mentira? Não sei. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viário e mais uma vez com meu parceiro Fernando Drummond começamos mais um episódio do Arquivo Estranho e hoje estamos recebendo aqui o grande professor Júlio Gralha, professor de História Antiga da UF, que eu quero apertar a mão aqui para dizer a nossa satisfação, professor, de nós estarmos aqui. Professor Júlio Gralha, História Antiga na UF e ufólogo. É a primeira grande questão a ser colocada. Mas a academia, ela não trata a ufologia como uma farsa, a ufologia como um hobby. Como é que um acadêmico se coloca como ufólogo, professor? Essa noção, né, foi inicialmente assim, né? Nós tivemos aí, lá pelos anos 60, 70, 80. O que acontece a partir dos anos 90 é que esse tema passa a ser objeto de pesquisa em programa de mestrado, doutorado e em trabalhos de TCC, por exemplo. A partir de que ano? A partir dos anos 90, né? Nós já começamos a encontrar, por exemplo, se eu não me engano, a primeira tese mesmo da UFRJ, de 1990, onde, na verdade, o pesquisador da área de... Esqueci o nome do pesquisador, me desculpe, mas na área de... Ele é da área de antropologia, né? Ele já faz essas conexões com essa questão do extraterrestre e esses impactos, né, na sociedade. A partir daí, nós temos uma outra em 1999, né, em São Paulo, que é considerada a primeira, mas não é bem a primeira, assim. Mas falando em termos ufólogos, de ufologia é a primeira, né? Então ele faz uma relação com Guerra Fria e tal. Então começam a aparecer uma série de dissertações, teses, né, que elas vão tangenciando a ufologia, mas usando, né, a ufologia. Não dizem que existem os ETs ou não, que não, mas colocam até as possibilidades, né, de como esses ufólogos trabalham. E hoje a gente tem aí talvez uns 40 trabalhos acadêmicos nesse sentido. Então, na verdade, o que nós temos ainda é um certo preconceito acadêmico, né? Assim, a academia devia ser um lugar de iluminação, né? Mas ela se fecha em alguns feudos, né? Então isso depende muito da universidade. Então tem universidades que são mais abertas, por exemplo, a Unicamp. A primeira tese de doutorado publicada sobre ocultismo em história é da Unicamp. Então depende muito do grupo, né, para chegar a essa linha, então dentro do campo da história. Mas não tem só dentro do campo da história, você tem mais na antropologia, na história, psicologia, tem vários trabalhos como estudos anômalos dentro da psicologia, que fazem esse estudo com esse campo espiritual, mas também com o campo e puxam para o campo da ufologia, né? Então isso já é, vamos dizer assim, objeto da academia, objeto de pesquisa. Mas é um ato de coragem propor ou nem é mais preciso ter coragem? Talvez em algumas universidades é mais um ato de coragem, né? Como a UF? A UF, eu diria que seria, assim, ela não tem isso, né? Ela não está preparada, acho que para isso, ela não tem essa, né? A Unicamp não. A Unicamp E são as tivesse... duas maiores da América Latina, sim, né? Mas assim, é por causa do tipo de trabalho, né? Do tipo de linha que elas seguem, né? Então, a Unicamp, ela é mais vanguardista mesmo, ela tem uma visão pós-moderna, mais vanguardista, né? A UF tem uma história mais ligada, uma história social, mais quadradinha, então isso aí leva a essas questões. Mas, por exemplo, é o que eu falo, por exemplo, nós vamos ter a ideia de fazer o segundo simpósio de ufologia acadêmica em junho, né? E no primeiro a gente tem um manifesto lá, que é uma coisa óbvia, tudo que impacta a sociedade é obrigatoriamente objeto das ciências humanas. Eu posso não querer trabalhar com ufologia, eu posso não querer trabalhar com espiritualidade, com sociedades secretas, mas isso impacta a sociedade. Então, isso é o quê? É um objeto das ciências humanas. Posso não gostar de trabalhar com isso, né? Religião já está mais, né? Já está mais tranquilamente aí, já tem programa de ciência da religião, né? Mas no campo da história, isso ainda tem assim, alguns problemas, né? Mas o meu discurso é sempre esse, olha, isso impacta a sociedade, socialmente, economicamente, né? Veja a ufologia, é só imaginar o impacto em filmes, em cursos, em objetos, em discussões, em política, que a ufologia permeia, vamos dizer assim. Então, isso é forçosamente... Não só das ciências humanas. Porque a gente pode ter, inclusive, uma história da ufologia, a gente pode ter uma história social da ufologia,
Sempre lembrando do clássico do Hobsbawm, da história social do jazz. Sim, Né? sim. Então, pode ter uma história social da ufologia e pode ter uma história cultural da ufologia Pode também. Bater só em cima de desenhos animados, de cinema e de tudo, porque Sim. envolve tudo isso. Mas daí eu complemento a pergunta, e o seu caso específico? Foi um ato de coragem? Não foi um ato de coragem? Foi recebido? Não foi recebido? O meu caso, né, ele, na verdade, ele primeiro partiu, a minha formação é em História Antiga, mas a minha linha de pesquisa é egiptologia, né, e mitologia. E o Usos do Passado, ele veio primeiramente para eu trabalhar com as sociedades secretas. Quer dizer, como é que as sociedades secretas elas vão se apropriar do Egito Antigo, Grécia, Índia, né, para criar suas estruturas de conhecimento e coisas assim. Daí eu percebi que, na verdade, com o advento do alienígena do passado, né, o boom que isso teve, né, eu vi que isso, na verdade, essa mesma área de pesquisa eu podia transportar para essa linha do alienígena do passado, porque envolve a teoria do astronauta antigo. Então, isso não foge, porque eu tenho um referencial teórico, né, que são o conceito de uso do passado, para trabalhar com esses elementos. Então, eu não estou surtando, né? Eu estou usando um referencial teórico a partir dele, fazendo algumas relações, né? E, às vezes, né, a gente consegue apontar para dizer, olha, não é isso, e outras, eu sinceramente não sei. Então, fica em aberto, né? Se aquilo é fruto de alienígena, se não é, né? Apesar que eu parto do princípio, né? Eu, na verdade, a partir de ter uma visão diferente da teoria do astronauta antigo, eu parto do princípio, né? Que assim, eu trabalho com uma noção de chamado campo das possibilidades. Então, tudo tem possibilidade de ser. E aí, por conta disso, eu defendo a possibilidade da presença alienígena no passado. Agora, encontrar essas evidências é que é uma dificuldade. O fato de ter uma pirâmide, um megalito ou uma coisa, não é suficiente como evidência. Porque a gente consegue desconstruir isso em boa parte dos casos. Em outros, você não consegue. Mas eu uso a questão do presente. Se você tem uma narrativa, uma quantidade de evidências assustadoras no presente, uma quantidade de narrativas, questões políticas envolvendo o campo da ufologia, basta apenas desses milhares e centenas de milhares de casos, basta um ser real para que a hipótese seja comprovada. Circunstancialmente, se isso no presente é gigantesco, né? Por que então no passado não podemos encontrar essas presenças? Eu só discordo da forma como é que os ufólogos, né, desse tipo de chamados paleocontato, né, ou arqueufologia. Alguns falam ufoarqueologia, não é o conceito mais correto. É arqueufologia ou paleocontato, são os conceitos mais encontrados. Eu acho que boa parte dos pesquisadores, eles têm um problema porque, assim, eles são muito superficiais nas análises. Eles trabalham várias culturas ao mesmo tempo. Então, fala do Peru, fala dos Anunnakis, fala de não sei de onde, fala não sei, né? Então, você fica meio, assim, você faz um corte, né? Você não conhece a cultura plenamente para entender por que aquelas coisas estão acontecendo. Então, essa é a minha crítica, né? Não é nem pejorativa, né? É uma crítica acadêmica, dizendo, olha, precisa se aprofundar até para criar hipóteses mais sustentáveis para bater na academia, vir para a academia e dizer assim, olha aqui como minha hipótese é sustentável, né? Então isso aqui eu acho que falta no grupo, né? Muito bem, já eu vou passar a palavra para o Drummond, mas antes eu quero dar um recado para vocês. Se vocês gostam do tema ufológico, se gostam do tema de paranormalidade, se gostam do tema de mistérios, o portal Fenômenon, olha só, não é Fenômeno, é Fenômenon, é um canal de ufologia, astronomia, ciências em geral, paranormalidade e mistérios de ontem e hoje, com uma abordagem diferenciada, aprofundada, com honestidade e ética. E embarque nessa viagem em busca do conhecimento oculto, mas sempre com os dois pés no chão, com olhos atentos no horizonte e mente nas estrelas. Esse recado é do Jackson, nosso querido amigo Jackson, do Portal Fenômeno. Então, se ficou interessado, digita aí www.fenomenon.com.br, que o Jackson é parceiro deste canal. Drummond. Professor, saindo um pouco da academia, já teve algum avistamento ou pesquisa de campo que desse, vamos dizer, embasamento para sua tese, para suas teses? Em relação ao passado, não, ainda não, porque hoje é uma viagem no tempo. A minha pesquisa, na verdade, é como isso é usado, né, pelos ufólogos, pelos paleocontatos, e, na verdade, tentar ver o quanto disso, na verdade, converge para uma presença alienígena e quanto isso diverge e quanto disso eu não sei. Percebe? 3 possibilidades você pode ter. Convergiu, não é,
E eu não sei. Essa é a minha ideia. Eu tenho um canal que é o Antiguidade Paradigma, que é justamente a ideia de ser assim, sem preconceito nesse negócio. Então fica um pouco difícil, né? Infelizmente, nem todo pesquisador, historiador quer se expor dessa forma. E qual é o corte dessa história antiga para os nossos telenautas? Quando a gente fala de história antiga, a gente está falando de Egito, pirâmide, ou a gente está falando dos anos 60, 50 também? Bem, nós estamos falando de Egito, Grécia Antiga, Roma Antiga, Índia, nós estamos falando, né, de Stonehenge, né, nós estamos falando do Göbekli Tepe, né, nós estamos falando da Palestina, né, Jericó, nós estamos falando da China, né, da Índia, do Japão, então desse período que, na verdade, que aí, vamos dizer assim, começa lá pelo ano 3000 alguma coisa antes de Cristo, né? E vai até aproximadamente o ano 0, vamos dizer, né? Para quem não conhece o conceito e tal, esse período no mundo. Né? Só que tem sociedades que são mais complexas, aparecem mais, como o caso do Egito, Grécia, Roma, né? Mas tem outras sociedades que não aparecem tanto e que têm um conhecimento interessante, né? O senhor já teve contato, o senhor já entrevistou, conversou com alguém que teve avistamento, com alguém que se diz que foi abduzido ou coisa parecida? Já, sim. Eu próprio já fiz avistamentos lá na Serra da Beleza, onde Fizeste avistamento? Então, assim, foi até interessante porque, assim, foi um dia que eu levei a doutora Gilda para fazer uma palestra, né? Todo mundo foi dormir, a gente estava lá. 2 da manhã, todo mundo está cansado, 3 da manhã, mas eu não estava, assim, eu estava ligadaço, né? Parecia tomando 300 xícaras de café, sei lá. E depois o outro rapaz foi dormir e ficou só eu e a cachorrinha, que é a Canequinha, que é uma cachorrinha que ela dá o sinal pra gente quando tem uma coisa esquisita, alguma coisa. Ela é de lá, né, a cachorrinha? Canequinha, né? E ela dá o sinal quando tem algum avistamento, alguma coisa? Ela, assim, nem que ela assim, a gente escuta, né? Ela late por um lugar assim, a gente fica olhando para aquele lugar, né? Então, todo mundo foi dormir, né? Às 4 da manhã baixou uma neblina, embaixo ali do... A famosa neblina da serra. Né? Baixo uma neblina. O Bro conheceu essa neblina, né, Bro? É assustador. Ele... já estou lembrando já quem. E aí... Baixou aquela neblina, só estava eu e a Canequinha ali. E nessas horas acontece que você não está com nada, né? Porque eu estava sem celular quebrado, né? E embaixo, né, da Serra da Beleza, onde abaixo tem a propriedade do seu Vicente, né, também já falecido. E aquilo ficou uma neblina ali em cima. Eu falei, caramba, que neblina, rapaz. Aí daqui a pouco saiu uma luz azul lá, saiu uma bolinha azul, um orbe, né? E ficou girando ali, né? 1 minuto mais ou menos. Não deu tempo assim de falar, chamar as pessoas, fiquei meio paralisado, né? E aquela luz, né? Ele foi fazendo os movimentos, ficou 1 minuto assim, fazendo aqueles movimentos, quase 1 minuto, né? Uns 30 segundos. Qual era a distância da bola pro senhor? Era uns 600 metros mais ou menos assim, né? E aí ele depois entrou na neblina e sumiu, né? Teve medo, não? Não tive medo. Não dá, mas até pensei que ele viesse para cima, né? Ali para cá. Aí eu ia chamar a galera, né? Ia chamar fazer, gente, olha só, tá vindo, hein? Mas aí ele fez os movimentos, né? Vindo, mas depois voltou, né? E a Canequinha deu uma latida lá, ficou latindo, né? Então só tava eu e ela assim, né? nesse dia, né? E conversou com alguém mais que teve algum... Não, depois, né? Assim, mas lá na Serra da Beleza é muito comum, né? Uma outra vez eu estava com a minha esposa queria fazer uma vigília e tal, né? E um amigo nosso tem um platô na Serra da Beleza, né? Acima, né? Aí um casal, um amigo nosso, né? Que também é ufólogo, né? O Riba, descendo correndo, né? Dizendo que uma bola de fogo lá, né? Laranja, estava atrás deles, então. Aí que minha esposa não quis mais saber de nada. Atrás dele, meu Deus, então, eu saio assim, correndo, cara. E aí você tem a dimensão. Essa bola de fogo lá, não é só ele que teve investimento dessa bola. Todo mundo lá que eu vi viu essa bola de fogo. Vê essa bola, né? O platô, essa parte que é mais em cima, né? É meio sinistro ali, assim. Essa não é a mãe do... Mãe do ouro? O pessoal chama da mãe do ouro, né? Que também é uma bola, né? Assim, mas esse que ele viu foi diferente, né? Agora, assim, eu, com a minha visão assim, de pesquisador, né? Assim, o quanto disso tem um lado espiritual ou um lado ufológico, vamos dizer assim. É muito tênue. É muito tênue uma coisa assim. Então não dá para saber. Aquele orbe que eu vi, era um orbe ou era, na verdade, um ser da natureza, espiritual, alguma coisa assim que eu consegui percebê-lo ali naquele momento. Mas também tem a outra linha de
quanto de alienígena nunca foi alienígena, mas sim uma entidade, e quanto de entidade nunca foi entidade, mas sim alienígena? Tem, né? Então você, por exemplo, esse é o grande, né, que é um terceiro nível que eu vejo da ufologia, né, que é essa coisa dessa ufologia espiritualista, mas ela mais multidimensional, né? E a gente tem feito uns estudos, a gente começou até a conversar um pouco, eu e a professora Gilda, sobre isso, e o laboratório é uma casa lá em Maricá, um sítio em Maricá, onde, na verdade, alguns seres incorporam, né, e passam mensagem e tal. Incorporam como no centro. Exatamente. De Umbanda, de Candomblé. Mais o estilo kardecista, né? Aquela incorporação mais leve, né? E já tem situações em que, na verdade... Falam em outros idiomas? Ou... Não, falam... Qual não. o nome desse centro lá? E é que assim, eu não queria Tudo bem. colocar assim, na região, é um sítio lá em Maricá, né? E na verdade começou com esse trabalho, né? Assim, o trabalho de Umbanda, e esse trabalho veio junto, foi se aproximando, né? Eles dizem que tem um portal lá, a gente tem tentado estudar esse portal, né? Mas não é só lá. Já tem relatos, né, outras narrativas de que, na verdade, algumas entidades, que aparentemente seriam entidades, não são entidades, são seres alienígenas incorporados, mas aí eu não sei dizer se eles estão vivos ou estão mortos, né? Estão encarnados ou não, né? Então, que também é outra questão que a gente, né, essa questão dimensional. Então, a professora Gilda poderia falar bem assim, né? Com certeza. Olha só, gente, quero lembrar sempre para vocês se inscreverem no canal. Nós estamos chegando a 40 mil inscritos e com muita velocidade, mas graças ao apoio de vocês, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, isso é muito importante para a comunidade do Arquivo Estranho. Professor, a gente falou no início, ou melhor, o senhor falou no início, muito em astronautas antigos ou alienígenas antigos, muito do passado, e sempre que se fala nisso, a população em geral tem duas referências. Ou o programa da History Channel, Alienígenas do Passado, é uma referência, independentemente de qual é o nível ali de realidade do que se trata, mas enfim, é uma referência. E dentro do próprio programa tem ali, muitas vezes, o Erich von Däniken. E o seu clássico Eram os Deuses Astronautas, né, que eu li inclusive na minha adolescência, o Eram os Deuses Astronautas. Também. Né, na minha adolescência, meu avô tinha esse livro. O próprio von Däniken, depois disso, ele reviu algumas coisas que ele colocou, mas isso também não chega a tirar o valor desta obra para os próprios estudos. Qual é a sua visão a respeito da obra do Däniken, ou a sua visão a respeito eles eram astronautas, esses deuses retratados nas linguagens bíblicas, ou judaico-islâmico-cristãs, ou abraâmicas, como queiram? Então, o Däniken, na verdade, assim, né? São dois momentos ali, que é o Carl Sagan e o Däniken, que estão no mesmo, né? Então, o Carl Sagan, a gente espeta o Däniken, então, mas o próprio Carl Sagan tem artigos falando de presença alienígena, né? Acho que a gente tem que ter um paradigma ampliado de ciência. É uma outra coisa, um outro conceito que eu criei, paradigma ampliado de ciência. Paradigma? Ampliado de ciência. Para você poder sair um pouco da caixinha da ciência. Não estou condenando a ciência tradicional, que eu faço parte dela, mas ampliar essa visão, né, nessa questão. Quem é o Däniken? O Däniken não é uma pessoa da academia, ele é um autodidata, ele não sabe nada de astronomia, não sabe nada daquilo, né? E ele faz uma indagação, né? Ele faz uma pergunta, que é o que a gente faz. Ora, dessas coisas todas, será que não tem alguém por trás disso, de outro lugar, né, que tenha feito isso, aquilo? E isso dificilmente aconteceria na academia, porque a gente é meio quadrado nesse aspecto. Então ele trouxe uma possibilidade, aí ele vai trazer o quê? De olhar o passado com o olhar do presente. O que nós antigos fazemos, né? Tentamos olhar o passado com o olhar do antigo. Quando eu olho para o Egito, eu tento não ver com meus olhos. Não cometer o anacronismo. Exatamente. Né? Mas como é que o egípcio via aquela cultura? Que é muito difícil. Ele está fazendo o contrário. Mas vamos pensar bem, não deixa de ser uma possibilidade, né? Porque alguma coisa que a gente tem no presente pode ter sido realmente ter algo similar no passado. O que a gente pode questionar, por exemplo, assim, aquilo parece um astronauta. Você conhece aquela cultura? Não. Então precisa estudar aquela cultura para saber se aquilo ali, qual é a origem daquela iconografia, daquela imagem, para você entender profundamente aquilo, né? Para dizer, não, realmente... Podemos aí estar falando especificamente daquela pintura dentro de uma pirâmide maia ou inca. Exatamente. Que né? parece um astronauta com as mãos nos controles, né? E, na verdade, depois o estudo mostra que não é.
Então, assim, é isso que precisa ser feito. Mas o questionamento dele é válido, porque pode ser. Por exemplo, outra coisa que eu poderia dizer, por que o astronauta lá do passado tem que ser um astronauta igual ao nosso? Ter as vestimentas parecidas? Pode não ser, é uma outra cultura, né? Mas esse questionamento que ele faz é um questionamento interessante. O fato de dizer assim, olha, gente, eu olhar o passado com o olhar do presente, da tecnologia, pode apontar a presença, né, de seres alienígenas lá, né? Então, isso, na verdade, o que aconteceu foi que isso foi levado de uma maneira muito radical. Então, assim, se um Deus parece alienígena, todos os deuses são alienígenas. Então, esse que eu acho que é o ponto que aí o Tsoukalos usa muito, né? Ele é muito nessa linha. Então, assim, né? Se você basta ter um que todos são. Não é. Cada caso é um caso. Então, tem casos que você vê que claramente não é. Por exemplo, o Akhenaton, eles vão dizer, né, pela iconografia que é Akhenaton, alienígena, tá? Tem um episódio. E quando encontraram a múmia de Akhenaton, viram que não tinha nada. O que restou da múmia dele, na verdade? E foi em 2014 que foi encontrada a múmia dele. Ele era um homem normal. Né? Aquilo era a arte, a iconografia que tinha aquela dimensão, né? Ele aparecer disforme, efeminado, andrógeno, né? Com a cabeça alongada. As evidências apontam, né, que não era, na verdade. A arqueologia mostra que a múmia dele, na verdade, não tem essas características. Então, o problema na verdade, assim, a generalização e o estudo superficial. Mas foi o Däniken que inaugurou essa discussão? Então, o Däniken inaugura, sim, essa discussão. Quer dizer, em tese... Não, o Däniken, na verdade, ele não conhecia os outros acadêmicos que já pensavam assim. Então, vamos dar crédito a ele. Ele não conhecia. Depois é que ele vai ter contato com a teoria do astronauta antigo, que é de pesquisadores russos dos anos 40, 50, que começam, esses pesquisadores, né? Um deles vai dizer assim, ele vai começar a pensar que existe a possibilidade de algumas coisas que aconteciam aqui na Terra ter sido, né, produto do contato com extraterrestre. Então, ele vai levantar essa hipótese. Isso, se não me engano, nos anos 40. Então, o Däniken não é o primeiro a fazer. O Däniken escreve em 68, a primeira edição do livro. Primeira edição, nos anos 40, 40 e pouco, 50, já tem essa percepção, né? São dois pesquisadores, na verdade, um francês e esse que é russo. O Däniken tem contato com essa literatura depois. Então, ele vai, na verdade, popularizar essa hipótese, né, do astronauta antigo. Só que é uma hipótese de um acadêmico, né, professor de uma universidade, pesquisador que chega a essa análise. Lógico que, na verdade, imagino que na época dele ele, né, deve ter sofrido algum impacto, né, vamos dizer assim, da própria academia, mas ele inaugura isso, né? E a gente não conhece nem muito ele, esse pesquisador, né? Mas o Däniken todos vão conhecer. Então, mais de 50 anos de uma obra, né? Mais de 50 anos de uma obra, mais de 50 anos de um referencial em cima do livro dele. O Däniken está entre aqueles que já viraram um legado vivo da própria discussão sobre os alienígenas do passado, né? E é uma pessoa que as pessoas, apesar de, né, talvez meus colegas acadêmicos e tal, não conhecerem, ele é uma pessoa centrada, diria assim, bem mais centrada do que o Tsoukalos, vamos dizer assim. O Tsoukalos teve no Brasil e junto com o Däniken, né? Teve. E a vinda dele foi interessante porque eles mostram um novo paradigma. Porque qual era o paradigma anterior sobre o mundo antigo, né? Que essas construções todas foram produtos dos alienígenas. Quando eles chegam no Brasil, foram Danilo Gentili, faz uma entrevista. Danilo Gentili, né? Junto com o Gevaer. Eles dois colocam o seguinte, não foram os alienígenas que construíram, foram os humanos com tecnologia alienígena. Isso é uma mudança de paradigma brutal. Por que isso? Porque a arqueologia se desenvolveu muito nesses últimos tempos. Então começou a mostrar que certas coisas não são da maneira como se pensava. Mas então hoje eles trabalham com a tese de que, na verdade, né, os antigos, né, egípcios, né, maias, ou seja lá o que for, né, se utilizaram de tecnologia trazida por esses alienígenas. Então hoje isso é o mais aceito, por exemplo, nas pirâmides. Isso tem, né? Lógico que você vai ter grupos, né, de ufólogos, né, de paleocontatos, vamos dizer assim, né, que continuam dizendo que são os aliens que fizeram, né? Mas eles mesmos já não batem mais nessa tecla. E você? Eu acredito,
vamos dizer assim, defendo que são os egípcios. Não defendo que... Hoje nós temos uma série de evidências muito claras e iconográficas que nós não tínhamos antes, documentos e, vamos dizer assim, dos transportes dos blocos, pessoas dizendo, olha, eu sou lá o arquiteto de Quéops e não sei o quê, então, os blocos que vieram lá de Assuã. Então você tem hoje, não muito, mas uma documentação que mostra que esse material chegou até... Né? E os antigos egípcios acreditavam em alienígenas? Eles não têm uma narrativa muito clara disso, assim, né? A gente não consegue entender, né? Mas só para voltar um pouquinho das pirâmides antigas. Veja, a gente tem mais de 100 pirâmides no Egito, tá? Então, na verdade, e essas 100 pirâmides, elas têm mais de 50 metros, 60 metros de altura. Então, na verdade, a tecnologia para se fazer pirâmide, eles conheciam. O problema é Quéops. É a pirâmide de Quéops, que é a grande pirâmide, que é a maior delas e tem uma dificuldade bem maior. E boa parte das pedreiras para a produção das pirâmides estão ao lado da pirâmide. Quer dizer, na verdade, a pirâmide é construída do lado de uma pedreira. Você desbasta aquela pedreira, né, para fazer o básico, vamos dizer assim, né, basicão. E depois traz pedras de melhor qualidade de outras regiões. Qual é o problema que a arqueologia e a egiptologia não tem isso muito claro? Né? Como é que isso foi feito? Né? Na verdade, cortar o bloco, montar, como é que transportar, tudo isso aí se sabe. Como é que isso foi montado é que ainda tem uma discussão. Mas você tinha, desculpe, da pergunta que tinha feito. Se os alienígenas, se os egípcios acreditavam em alienígenas? Olha, eu não sei dizer, mas tem um papiro chamado papiro Tule, que é um papiro que muitos egiptólogos dizem que é falso, que foi uma farsa criada. Tem vários, no YouTube tem vários vídeos sobre esse papiro, né? E eu tenho papiro lá em casa, a cópia do papiro e tal. E assim, lendo, eu conheço a língua egípcia, né? Assim, então, lendo, ele não tem cara de ser uma farsa. O ciel está muito bem montado, muito bem feito. Está escrito em hieróglifos? Hieróglifo, né? Tu lê hieróglifo? Sim, sim. Aí, meu Deus do céu. Né? Aí ele está muito bem feito, né? Então ele diz lá, e assim, a maneira como a escrita é feita é uma maneira como se fazia naquele período, não? Então, tipo assim, no 8º ano, né, do reinado do faraó Tutmés, na 3ª hora do dia. Então, a forma como está escrita, né, o papiro coloca, olha, os egípcios, né, ele fala que a população, né, viram bolas de fogo no céu. E essas bolas tinham uma vara de comprimento, quer dizer, uma vara seria assim como se fosse o tamanho de umas 3 ou 4 luas, né? Nossa. Então, umas bolas enormes no céu, né, maior que a lua cheia, né? E eles traduzem como, na verdade, como bolas de fogo, né? Na verdade, não é. O hieróglifo correto é disco de fogo. Então, eles sabiam muito bem a diferença que era uma bola de um disco. De um disco. Então, o hieróglifo é de disco e não de bola. Então, né, as traduções que tem na internet é uma bola de fogo. Não, ou seja, a gente está falando de um avistamento dos egípcios antigos. Exatamente. E aquilo ali ficou girando, né? E aí o que aconteceu? O faraó foi alertado, né? E o faraó botou sua armada, seu exército em prontidão. Veja bem, quando você tem uma coisa desse tipo, porque a ideia é que tudo que o pessoal, né, tudo que o antigo vê no céu, ele vai achar que é Deus. Não é. Eles tinham uma noção muito clara da astronomia. Isso é uma coisa que as pessoas também não conhecem. A visão astronômica do mundo antigo é muito sofisticada. Quando o senhor diz assim que ele colocou o exército de prontidão, então eles tinham a clareza de que aquilo poderia ser uma ameaça. Sim, não era um Deus. Senão eles iam louvar, exatamente. Exaltar, né? E não era nada natural. Então, a primeira informação que eu pego é isso. Se não era um Deus e não era nada natural... E para tu ter medo de algo que vem de cima, é porque tu já tem uma ideia de que pode ter uma ameaça vindo de cima. É uma ameaça, olha, essa coisa pode ameaçar. Meu Deus do céu, cara. Então, o papiro ele é construído dessa forma, né? Então, muitos vão dizer assim, não, teve um italiano que disse, não, ele reconstruiu o papiro a partir de recortes, de gramáticas egípcias e tal. Mas, assim, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. E, no final das contas, né, eles vieram a ter com o faraó. Há uma passagem que diz que eles vieram a ter, né? Vieram conversar. Foi consultar o faraó. Né? Eles, não, a bola, o pessoal da bola, do disco, vieram conversar. Né? Então foi um contato imediato, né? E aí fala que foi um dia, aí eles usam uns termos egípcios que assim, foi a melhor coisa do ano, assim, umas coisas, eles usam uns termos, né? Dizendo que uma coisa que nunca tinha sido vista em todo o Egito, porque são coisas assim
que é comum na escrita egípcia. Então, você tem detalhes no papiro que diz assim, que ou ele é uma farsa muito bem feita, ou é, na verdade, uma narrativa, né? Tem um outro texto que eu trabalhei e eu perdi esse texto, eu não me lembro na minha época do mestrado, que eu estava procurando algumas coisas sobre Akhenaton, o faraó Akhenaton e outros. E aí eu peguei um fragmento de um papiro, né, traduzido, que dizia o seguinte, dizia mais ou menos assim, que infelizmente eu não lembro essa referência, eu tento encontrar, né, que na verdade os egípcios haviam entrado em conflito com um determinado grupo e que esse grupo usou discos que eram lâminas voadoras que cortavam as cabeças e voltavam, né? Me lembrou logo aquele bumerangue, mas assim, bumerangue, eles tinham noção de bumerangue. As estrelinhas ninja, aquelas, né? Sim, mas me lembrou muito aquele filme, rapaz, do Arnold Schwarzenegger com os alienígenas, caçadores que vinham. Predador. O Predador. Ele tinha uma arma parecida dessa, que jogava, né, um disco, que jogava aquele disco, que, né, ele cortava, né, e voltava. E aí o pessoal recuou, porque eles, né, não tinham essa ideia. Agora, a noção de um bumerangue, essas coisas, eles tinham essa noção dentro do armamento. Isso não era incomum, mas esse tipo de arma era diferente. E tudo indica que era metálico. E aí assim, pô, cara, isso aí não tá cheirando a uma arma sofisticadíssima, muito sofisticada para aquele período, para aquela época, né? É isso que eu procuro quando eu quero encontrar uma evidência que foge do período para levar à hipótese da presença alienígena. Um dos principais capítulos do Däniken e até dos programas dos alienígenas do passado são os sinais no platô de Nazca. Já teve gente que falou que aquilo ali foram os alienígenas que desenharam. Teve gente que disse que foi o povo local que desenhou para deixar um recado para os alienígenas. Tem gente que fala que foi colocado para dar um recado aos deuses. O que intriga é o tamanho daquilo, mas também algumas pessoas já ensinaram que é possível fazer com alguma técnica de geometria, de arquitetura. No geral, nós temos agroglifos pelo mundo todo, nós temos esses sinais. Mas aqueles de Nazca, qual é a sua posição sobre isso? Então, eu não trabalho muito com aquela cultura de Nazca, né? Mas, assim, pelo que eu já trabalhei, né, com material da arqueologia e tal, né, eu vejo que é uma produção humana. Né? Tem caráter ritualístico, porque na verdade tem os caminhos, né, mas a quantidade é muito grande, não só das imagens, como das linhas. E aí eu me pergunto, mas precisa de tanto assim? Quer dizer, qual o sentido disso? Para que tudo isso? Para que isso tudo? Exatamente. Então, assim, eu não tenho uma posição fechada, né? Para mim é um enigma ainda nesse aspecto. Até porque eu não trabalho muito com isso, mas mesmo assim, essa visão, né, é algo enigmático nesse aspecto. Porque é diferente dos agroglifos, né, que é uma plantação lá que tem uma marca, mas aí se discute se é alienígena, se não é. Mas a gente está falando de uma coisa muito maior, né? Muito maior. Por exemplo, na Amazônia você tem geoglifos, né, também, tem vários glifos, né, naquela região ali que vai para o Acre, né, aquela região ali da Amazônia, mas mais naquela região ali próximo ao Acre. A gente só sabe que tem porque desbastaram tudo, mataram tudo e apareceram, né, as construções produzidas pelos próprios povos originários. Né? Então, eles produzem uma quantidade muito grande desses glifos. Né? Então, isso é né? Agora, os agroglifos, eles são algo bem estranho nesse aspecto, porque alguns são falsos, né? Mas tem outros que você não tem como, assim, uma noite, de um dia para o outro aparecer, é complexo, né? Então, são coisas, eu não sei se os agroglifos como é que eles são vistos na academia. Né? No Brasil a gente não trabalha com eles, então, mas era ver como é que as universidades inglesas, né, sobretudo as inglesas, como é que elas tratam a presença dos agroglifos, né, dentro da academia, como é que eles fazem essa análise. Professor, vamos sair da vida acadêmica e entrar no ser humano Júlio Gralha, do homem Júlio Gralha, que gosta da ufologia, que tem o conhecimento também, certo, de ufologia. Quando um cientista, quando um acadêmico bate o martelo e diz que não há nenhuma possibilidade de ter vida em outro planeta, como é que o Júlio Gralha, cidadão, pensa? Não estou nem dizendo reage, mas como é que ele pensa sobre isso? É que o Júlio Gralha, cidadão, nessa hora, não tem jeito, ele vai puxar, né, o lado assim. Pra gente que é, né, cidadão, mas que não tem jeito, tem essa coisa da academia, né, o nunca é muito difícil, né?
nós pesquisadores trabalhamos com possibilidade. Então é difícil para a gente bater o martelo e afirmar uma coisa, porque a gente trabalha no campo das possibilidades. Uma vez eu estava no Monark, né, falando sobre isso com o Monark, e algumas pessoas lá, pô, mas esse professor não está dizendo nada, não está afirmando nada. Mas isso foi no Flow? No Talk, Monark né? Talks. Monark Talks. Eu falei, mas exatamente, a gente não tem como afirmar certas coisas, assim, né? É muito difícil para a gente, no campo da história, você dizer assim, né, a verdade absoluta daquela coisa. Então quando um pesquisador, ele coloca essa postura, eu vejo aí tem uma visão frágil, né? Ele não... Diria soberba? É soberba, vamos dizer assim, né? Eu digo nem a academia em si, porque a academia, ela dificilmente ela vai bater martelo em algumas coisas assim. É uma coisa muito, né, evidente, né? Mas a ufologia seria algo menor para a academia. Sim, como é, por exemplo, sociedade secreta, Sim, como é a espiritualidade. Espiritualidade. E isso está crescendo dos anos 90 para cá. Os anos 90, eles trouxeram uma mudança, né? No campo da espiritualidade, assim, no sentido mais esotérico, sociedade secreta, nesse campo. Isso veio aí com o pessoal da Universidade de Amsterdã, junto com uma galerinha lá da Sorbonne, que já nos anos 80 começaram a colocar isso, trazer isso para dentro da academia. Então eles começam nos anos 90 e isso entra. Como é que isso chega aqui? Isso chega através da ciência da religião. Então, porque a religião em si, ela já é objeto, né? Mas agora esses objetos estão tendo certas variações que não tinham antes, né? Hoje, por exemplo, se tem a pesquisa, não é para saber qual o impacto político, econômico daquele centro, naquela região. Não, mas qual o potencial daquela espiritualidade? Aquilo existe mesmo? Aquilo é capaz de curar, não é? Né? Então, recentemente eu fiz uma palestra para o Núcleo de Saúde, Medicina e Espiritualidade da UF. É medicina, dentro do campo são da medicina, mas eles têm um núcleo de pesquisa que faz uma associação medicina com espiritualidade, coisa que dificilmente você veria, né? Seria concebível, sei lá, 30 anos atrás. Brasil, qual o registro mais antigo que se tem notícia, trabalhando na ideia que você falou, da hipótese de ser ou não ser? Olha, rapaz, eu não sei se eu sou a pessoa mais competente para responder isso, né? Porque a gente conhece essa história, né, da ufologia mais, né? Não, competente a gente não tem dúvida de que você é. Não, que você tenha notícia, que você saiba, uma curiosidade, enfim. Olha, eu acho que tem o caso dos Vilas Boas, né? Lá na Amazônia, nos anos 50. Então, a partir dos anos 50, você tem os avistamentos também... É também novo. Tudo novo, nos anos... Tudo da era moderna da ufologia. Né? Trindade, você tem, né, essa... Trindade aqui no Rio. Aqui no Rio, né? Então você tem esses avistamentos nos anos 1950 e tal, né? Antes disso, eu não sei te dizer, né? Provavelmente tem, né? E mesmo antes, vamos dizer assim, né? Mas eu não tive contato com esses registros de pessoas que verem coisas no céu, no século XIX, por exemplo, né? Apesar de eu trabalhar muito com material, né, antigo, eu não tive, mas provavelmente existe de repente alguma narrativa, né, algum diário, alguma coisa onde alguém tenha colocado isso, só que eu não sei te dizer, né? Então eu colocaria, né, aí que eu conheço mais antigo, mas com certeza os ufólogos vão responder, lá no canal vão responder, não, tem esse caso aqui lá no 1800 alguma coisa, né? Respondam aí nos comentários se vocês têm alguma outra notícia, informação, e a gente vai aproveitar, inclusive, na nossa produção de vídeos curtos. Professor, a ufologia hoje, eu não sei se hoje ou se antes já era assim, mas hoje ela se cerca de algumas áreas da ciência, né? Sim, ela é uma ciência multidisciplinar. Multidisciplinar. Então a gente tem... Ufologia é ciência, não pseudociência. É uma paraciência, né? Eu diria... Você defende a tese de que é ciência. Porque se eu estou trabalhando com um paradigma mais ampliado de ciência, no momento em que, na verdade, você tem um método, né? Então, por exemplo, o Arthur, o Edson e outros aqui que trabalham em campo, eles têm uma metodologia para análise de campo, para as vigílias, né? E para análise do campo depois que alguma coisa aconteceu. Porque a gente não tem dinheiro para pegar aquilo ali e levar para fazer uma amostra. Que o Edson fez uma vez. O Edson fez uma vez. Ele tem os fragmentos daquele OVNI que teria explodido e caído no Guarujá, se não me engano. Ou Ubatuba. Isso, acho que é Ubatuba. Ubatuba. Né? Ele pegou os fragmentos e mandou para a universidade para fazerem a medida dos elementos químicos para saber se era da Terra ou não. Ou seja,
esse é um método científico. Inclusive o Edson vai vir aqui, vai ter que trazer esse fragmento, porque ele levou no Inteligência Limitada esse fragmento. Então ele vai ter que trazer aqui o fragmento naqueles saquinhos zipa tudo que ele carrega a coisa. Mas isso é muito interessante que ele fala por conta da metodologia científica. Se você cria um método para fazer as análises, um método para fazer as pesquisas, né? Veja, não sou contra um ufólogo pesquisar o mundo antigo, mas ele precisa ter um método de análise disso. Ele não pode ser superficialmente, olhar aquilo ali, olha, tá vendo aquilo ali? Olha, parece um alien. Aí dali, aquele quadradinho ali, ele toma aquilo como, né, o objeto de verdade absoluta, quando tem algo muito maior que ele precisa estudar. Então aí não tem método, entendeu? Ele tem que esgotar as outras possibilidades para ele criar aquela hipótese e dizer, olha, é uma possibilidade isso, né, nesse aspecto. Hoje, alguns grupos da ciência, né, pouco comentados, mas, por exemplo, a NASA produziu um livro em 2014, né, distribuiu um livro, que na verdade, né, é uma publicação, são vários artigos, né, mas que na verdade diz o seguinte, é para que os antropólogos, arqueólogos, os historiadores tenham tem que ter mais cuidado, tenham uma visão mais ampla na hora de analisar os artefatos. Pode ser que aquele artefato não seja um artefato terrestre, entendeu? Então, veja, um documento oficial da NASA fazendo isso. E, ao mesmo tempo, tem teorias novas, né, que surgiram em 2018, do Cirulian, né, a hipótese ciruliana, que são dois pesquisadores que eles dizem assim, olha, será que é possível que existisse, antes da espécie humana, outras civilizações aqui na Terra, que vieram para cá e depois foram embora, alguma coisa assim, né? Então, eles chamam que são sociedades industriais, né? Então, eles vão trabalhar e vão fazer várias análises, vários métodos para analisar de forma geológica e à base do carbono, né, para saber se aquilo ali é algo natural ou se aquilo é fruto da produção de um grupo que vivia naquela região. Então, é uma teoria interessante, é uma teoria acadêmica nesse aspecto. Eles estão querendo trabalhar com até 400 milhões de anos, sociedade, né, algo. Porque mesmo que houvesse uma civilização há 400 milhões de anos, nada mais dela restaria hoje, dificilmente nenhuma evidência dela, né? Mas a evidência de carbono e outras, né, elementos que ficam na natureza dessa forma, poderia ser a chave para diferenciar do que é natural ou que aquilo que era dinossauro, por exemplo, né, que virou um combustível fóssil, né? Então, são teorias novas que apareceram. Eu não sei o quanto elas são criticadas ou não, mas é uma teoria, né, é uma possibilidade de pesquisa acadêmica. Professor, vamos entrar na espiritualidade agora um pouquinho mais especificamente. Kardecismo, umbandismo, candomblecismo, é isso? Mas as espiritualidades, está cada vez mais presente nas discussões ufológicas a questão da espiritualidade. Cada vez mais a gente vai ver entrevistas, programas, até textos, e está ali muito presente, inclusive a figura de Jesus, a figura de Kardec, a figura de Chico Xavier, isso aí sempre muito presente. Olha, a pergunta que eu vou lhe fazer talvez seja uma pergunta até um pouco difícil ou sem resposta, mas a presença da espiritualidade no discurso ufológico mais contribui ou mais prejudica na aceitação da ufologia enquanto ciência? Veja, é uma pergunta complexa, porque esse discurso em uma área da mente, da psicologia e tal, ele pode contribuir mais, mas esse discurso num campo da história, por exemplo, ele pode ser uma narrativa assim, desfavorável, abstrata, assim, quer dizer, qual é a base para isso? Materialidade nenhuma. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Não vou dizer os locais, tá? Mas é só para... Fica à vontade. Fica à vontade. Você está em casa. Então, eu e uma outra arqueóloga, né, nós fomos numa determinada cidade do Rio de Janeiro e nós descobrimos ali que havia sítios arqueológicos de caçadores, coletores, quer dizer, 2.000 anos para trás. Né? Então, muito material, né? A gente não tem dinheiro para escavar, né? A coisa não é muito fácil, vamos dizer assim. Você foi pela universidade? Fomos fazer um trabalho de pesquisa lá nessa cidade, né? Nessa cidade, trabalho até de patrimonial, né? Mas e aí demos de cara numa fazenda com essa situação. E o senhor lá, ele coletou vários machados, pedacinhos de machado, né? É um bem e um mal, porque ele tirou o machado do lugar onde estava, né? E aí pra gente... porque ele tá lá, opa, vamos ali, né? Vamos fazer um sítio, a prospecção, né, naquela região. Tudo bem. Aí, quando eu fui num centro espírita, né? A moça, uma entidade, falou assim, sabe aquele lugar que vocês foram lá? Sim. Então, tá cheio de bicho grande ali embaixo. Agora, como é que eu vou levar isso pro IFAM?
Lhe entendi. Entendeu? Vai chegar na academia, velho, vamos Como é que eu lá, vou levar porque foi a entidade essa situação que me disse. essa é a resposta que eu dou. Como é que é? Olha, uma entidade falou para mim que está cheio de bicho grande aqui, tem dinossauro aberto aqui embaixo. Então, isso é o problema. Isso acontece, né? Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que tentar fazer um projeto, né? Mas deixa eu só entender, o senhor saiu desse dia da visita e depois disso foi numa casa de Espírita. religião por causa disso ou o senhor foi por outro motivo? Não, por outro motivo. Assim, Por outro motivo e a entidade lhe falou Espírita isso? kardecista. Não, banda, acho que foi em banda. Umbanda. Né? Umbanda. O senhor foi por outro motivo e a entidade lhe falou isso, sabe lá onde é que tu foi e coisa? Está conversando, né? Então, assim, uma situação dessa, né? Como é que você faz? Você prepara um projeto, né? Mas você vai ter que pensar, bom, para levar um projeto para o IFAM, eu tenho que justificar uma prospecção, etc., na região. Mas eu já sei, assim, no fundo, a espiritualidade fala para mim, olha, tem lá, cara, se você fizer uma prospecção, você vai encontrar. Então, isso, na verdade... E não foram, o projeto não... Não, a gente não continuou esse negócio, né? Eu até vou conversar de novo, assim, mas por enquanto, né, a gente foi para Falta outro de lugar. investimento. Porque uma coisa, quando você tem dinheiro, né, você vai lá e faz e pronto, né? Você faz o projeto, o IFAM, né, lógico, o projeto bem feitinho, bem arrumadinho, o IFAM vai aceitar e você faz a prospecção, né? Porque, assim, é uma coisa que as pessoas não sabem, mas é crime federal você, na verdade, chegar num lugar e começar a escavar. É um crime federal e, dependendo da situação, não tem fiança, não. Então, não é... Então, tem gente que fica falando assim, não, eu escuto várias pessoas falando de vários grupos, não, que eu fui fazer uma escavação, não sei aonde, fui fazer um levantamento. Cuidado com a palavra, é melhor você falar e dizer assim, olha, eu fui lá fazer um levantamento da região. Não vai ter nenhum problema. Agora, se falar que fez uma escavação, cavou o buraco lá, aí você pode ter problema. Se alguém, né, quiser bater em você, né, tem esse problema. Então essa, a minha resposta seria essa para você. Quer dizer, essa questão da espiritualidade, ela vai ser impactante, ela vai ser bem recebida em algumas áreas da ciência, em outras áreas ela não pode não ser recebida. Eu vejo que hoje, por exemplo, isso está mais tranquilo, né, de se trabalhar. Né? Sobretudo no campo da medicina, da psicologia, dessas áreas, assim, eu acho que fica mais tranquilo trabalhar com essas análises. No campo da história, por exemplo, é que a história e a arqueologia, nesse aspecto, ela não tem os referenciais teóricos, metodológicos para trabalhar isso. Né? Precisaria criar um referencial para você trabalhar. Como é que eu trabalho espiritualidade no campo, né? Por exemplo, texto bíblico, né? Ressurreição de Lázaro. Uma narrativa, né? Posso explicar e tudo. Mas a arqueologia, a antropologia, a história, não tem como dizer se ele ressuscitou ou não, porque a gente não tem esse método, a gente não tem isso. Isso fica no campo da narrativa. Não estou nem falando de crença, da narrativa. Tem essa narrativa ali. É verdade ou mentira? Não sei. Um pesquisador mais democrático vai dizer assim, eu não sei. É uma questão dogmática. Exatamente. Né? Outros vão dizer, não, aquilo é mentira. Aquilo ali é uma invenção. Né? Não. Outros que têm uma visão mais espiritual, católica, não, cara, eu defendo que pode possibilidade. Eu digo, eu não sei, porque, né? Não, aquilo é só uma narrativa, é uma mitologia, né? Não sei se é isso. Né? A gente não tem essa, né? Por conta da carência de evidência. Então, essa coisa espiritual, quando ela vem para as áreas que eu acho, eu entendo, não sou psicólogo, né? mais para o campo da psicologia e tal, dessas áreas, ou da antropologia, mais voltada para a antropologia da religião e tal, eu acho que isso funciona. Drummond, estamos chegando no final, meu caro. Que aula. Que baita aula. Aproveitar e pedir para vocês compartilharem, curtir, comentar, porque tivemos uma aula com o professor Júlio Gralha aqui que dispensa maiores comentários, né, meu caro? Só agradecer, né, professor? É muito interessante, Viário, você quando conversa com alguém da academia que tem esse sentimento, né, de que a academia precisa sair um pouco da academia. Sim, isso até existe referencial para isso. Né? Nós temos chamado a história pública e a arqueologia pública. Não existia, nós já saímos antes, nós somos um grupo que saiu, mas a academia precisa se expor. E às vezes isso não acontece. Eu me lembro quando terminei meu doutorado, eu falei, gente, a minha tese, o governo pagou para a minha tese. Sim, exatamente. Tem que devolver, né? Pagou meu doutorado, cara. Como é que eu vou devolver isso? Né? Eu não era da área de ensino ainda. Eu fui para a área de ensino, porque da área de ensino eu passei para esse campo. Né? Então hoje eu tenho lá um canal que eu faço lá as lives de assuntos voltados para a academia, voltados para coisas que não são da academia, que são, né? E é uma maneira de eu devolver, né, aquilo que o governo investiu em mim. Quer dizer, eu estou levando o conhecimento de uma maneira
clara, sem erudição, para as pessoas se Para interessarem. chegar às pessoas. Para chegar às pessoas. E assim, eu tenho outros professores, como o professor Pedro Paulo Funari, lá da Unicamp. Funari, para mim, é uma referência em arqueologia na minha área de Quilombo dos Palmares. Sim, tá. Tá? E ele é uma referência nesse aspecto, assim, né? O professor Carlan, da Unifal, tem os professores da Universidade Federal do Paraná, da Unifesp, que tem que, na verdade, somos todos, entre aspas, cria do Funari, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas que tem essa coisa de levar isso para o público. O trabalho do Funari em relação ao sítio arqueológico dos Quilombos dos Palmares, que não atingiu o resultado por falta de investimento. Assim. Começa no governo FHC e depois cortam as verbas e isso para também. Enfim, pessoal, chegamos no final do nosso programa. Agradecer a presença de todos vocês, pedir para curtir e compartilhar. E acessa lá www.portalfenomenon.com.br, que o Jackson vai agradecer também. Professor, um abraço. Um abraço a você. Muito grande. E um evento lá, quando a gente realmente, né, segunda edição do Simpósio Ufologia Acadêmica, né? Estamos pensando em fazer em junho, vamos todos estar presentes lá. Com certeza. Tchau, tchau, Okay. gente. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Heitor, eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades